Gladson já deve estar com outro corte de cabelo, né? Olha só, compartilhei aqui com vocês. E eu gostaria que vocês redigissem e pensassem a respeito, sabe? Desses 4 itens aí, alguns deles têm mais de uma questão envolvendo, são 7h20, eu queria dar aí, mas eu quero um compromisso de vocês tentarem fazer mesmo, tá? São 7h20, eu acho que daqui 30 minutos a gente pode entrar e discutir todas essas questões, pode ser? Quando for 10 para 8, pode ser? Pode. Então tá, eu entro, pergunto como é que vocês estão aí na análise, se precisar de mais um minutinho a gente dá, senão a gente começa a discutir um a um, tá bom? Se precisar me chamar, eu tô aqui, viu? Alguém quer falar alguma coisa, quer complementar alguma coisa, ou podemos seguir? Quais que são as principais indicações de coleta? Tamponamento cardíaco. Uhum. Qual mais, Bruna? Periocardite difusiva crônica e hemopericárdio. Na verdade, gente, geralmente, o paciente ele vai submeter, quando existe uma suspeita de um processo infeccioso, geralmente não se colhe direto o líquido pericárdico, não. Faça uma associação com os outros exames laboratoriais do paciente. Então, você vai analisar, por exemplo, um fator reumatoide, uma antistreptolizina O, uma proteína C reativa, né, que é a PCR, não estou falando em reação, em biologia molecular, reação de cadeia de polimerase, não, estou falando em proteína C reativa, aumentada. Então, esse paciente, ele faz, por exemplo, um diagnóstico de imagem, tá? E só depois, como é um exame invasivo, é que faz, depois desse exame de imagem, é que faz a coleta aí desse líquido, inclusive com o auxílio da imagem na coleta, tá? Então, não necessariamente ele é guiado por uma ecocardiografia, mas não é cara que é solicitada a ecocardiografia. Que é solicitado o exame, assim, que é solicitado não a ecocardiografia, que é solicitado a pericardiocentese, né, a coleta ali do líquido pericárdico. Então, se faz uma associação primeiro de exames, inclusive com diagnóstico de imagem, para o médico poder solicitar e prescrever. E aí ele vai fazer a coleta junto com um diagnóstico por imagem, ok? Se alguém tiver dúvida, gente, pode perguntar. Na mais análise mesmo, laboratorial... Né, professora, quando... É mais mesmo quando está meio que comprimindo ali, né, que o líquido, entre as camadas do pericárdio incha, né, aí você faz aquela coleta mesmo como um alvo terapêutico, né, para tratamento. Exatamente, a gente fala coleta de alívio, tá? Para poder retirar aquele excesso de líquido, mas muitas vezes está associado a uma infecção, tá? Até infecção viral, adenovírus, por exemplo, mas infecção bacteriana na maioria das vezes. Muitas vezes são micro-organismos que infectam amígdalas, tá? Beleza. É muito comum. Vocês já ouviram falar, gente? Era muito comum um tratamento com benzetacil, que as pessoas tinham febre reumática e aí tinha que tomar benzetacil mensalmente. Isso tudo como forma preventiva de uma pericardite, tá? Isso era um tratamento muito utilizado. Eu não sei falar para vocês de verdade, de falar assim a frequência dessa medicação, tá? Do benzetacil. Mas eu falo porque eu já tomei bastante, dói pra caramba. Mas tinha gente que tinha protocolo de uso do benzetacil em virtude de reumatismo, tá? E em virtude de micro-organismos que infectam as amígdalas, mas eu não sei falar para vocês o protocolo desse uso do benzetacil, não. Aí é só o médico mesmo.
Na análise laboratorial do líquido pericárdico, como que a gente diferencia transsudato e exsudato? Isso aí é para gravar no coração para sempre. Como que a gente faz para saber se você tem um transsudato ou se você tem um exsudato? Quem vai falar, gente? O exudato seria causado por processos infecciosos e inflamatórios? Isso, mas como é que eu vou saber qual que eu tenho? Quando que eu tenho exudato, quando que eu tenho transsudato na análise bioquímica do líquido pericárdico? O que a gente dosa, gente, que um está aumentado em processo infeccioso e inflamatório? Proteínas, professor. Proteína. Gente, líquido pleural da mesma forma. Se eu tenho aumento de proteína, eu tenho um processo inflamatório, tá? Então, no caso do líquido pericárdico, gente, a relação do líquido pericárdio com soro em relação à dosagem de proteínas, no exudato, ela é superior a 0,5. Todo laudo laboratorial vem um valor de referência. Então, você não precisa decorar, 0,5 para cima, 0,5 para baixo. Vai estar lá o valor de referência. Se esse valor de referência for superior, lembrem sempre que eu tenho transsudato. Se proteína está aumentada, eu tenho um processo infeccioso envolvido, tá? Então, valor de referência a gente não decora, mas a gente precisa interpretar aquilo. Se está aumentado, pode ser o quê? Ok? Então, proteína aumentada é transsudato, tá? Sempre, gente, isso cai em concurso, tá? Na análise bioquímica do líquido pericárdico, qual o diagnóstico diferencial para lesão do miocárdio, gente? Do miocárdio. Como que eu vou... O que eu doso que eu falo assim, esse paciente teve lesão do miocárdio? TKMB? Troponina. Troponina. Troponina aí cardíaca, né? Ela é a primeira que sobe no infarto e a primeira que cai, não é isso? E a mioglobina, né? Então, diagnóstico diferencial para lesão do miocárdio, troponina e mioglobina, ok? Combinado? Vocês devem estar vendo isso com a Cíntia agora, não estão, não? Sim, mas a Cíntia falou que a já mioglobina passou. não usa mais, professora. Fala de novo. Que a mioglobina a gente não usa mais. Ela não é mais Não usa. Realmente a gente não usa. Mas, assim, na teoria a gente não usa, não. No final do ano passado, não sei se vocês sabem, mas em novembro, eu acho que eu não dei, eu dei aula para vocês, acho que foi semestre que a gente viu o cito. Eu não sei se foi semestre retrasado. Não foi no último, não. Foi, não? Minha mãe infartou no final do ano. E meus pais moram no interior, em Araxá, sabe? Então, o marido da minha prima ele é diretor lá do laboratório da Unimed de Araxá. E aí eu liguei para ele na hora, eu falei, minha mãe tá aí e tal, né? E aí ele passou os exames. Falei, fala aí, né? E já entrando no carro, foi uma coisa louca, assim, de correria e tal. E aí ele falou, dosou mioglobina, dosou troponina. Então, assim, atualmente, a gente a gente fala que não é um bom marcador, que não é dosado mais. Mas, no dia a dia, eu vivenciei no final do ano passado aí essa dosagem de mioglobina. Então, gente, isso pode cair em concurso, tá? Porque pode ser que apareça aí para vocês, ok? Então, são marcadores aí de lesão do miocárdio. A CKMB vai aumentar? Vai. Mas ela aumenta também, não apenas numa lesão miocárdica, tá? A troponina aí cardíaca, ela é linda, maravilhosa, precisa. Você faz ela tanto qualitativo quanto quantitativo, né? Forma a banda lá no qualitativo, mas todos os dois são marcadores, tá? Vamos seguir.
Mais alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Pode falar. Quem discordar, pode falar também. A alcalinidade do pH, gente, do líquido pericárdico, ele pode ser um indicativo importante. E aí, na verdade, eu coloquei o explique, ficou até mal formulado, mas é porque eu queria fazer um comentário em relação a uma associação do sistema renal. Alguém colocou alguma coisa quando eu falei da alcalinidade do pH? Eu queria ouvir. Eu até mesmo quando eu estava fazendo trabalho, eu também não li nada sobre. Eu vi quando ele fica mais ácido, né? Mas quando fica mais alcalino, eu também não vi, professor. Olha só, gente. Quando a gente sabe que o coração e o rim trabalham junto no controle da pressão arterial, né? Então, quando os compostos nitrogenados não proteicos aumentam, né? Quando esse rim começa a parar, o que aumenta e que provoca confusão mental, enfim, não é a ureia? Quando você tem uma uremia, o pH, ele tende a alcalinizar, tá? Do líquido pericárdico. E aí, gente, na verdade, só para enriquecer mesmo um pouquinho, assim, fazer vocês pensarem. A uremia, ela provoca uma alcalinização do pH. E isso aparece para a gente no líquido pericárdico. Então, é um fator importante de que esse rim, ele não está dando conta de filtrar, de trabalhar, isso vai depender de cada paciente, né? Mas eu quero dizer, assim, que existe uma associação importante, uma sinalização importante de uma alcalinização do pH do líquido pericárdico com o rim. Em virtude do aumento da ureia, o pH alcaliniza. E se para a ureia aumentar, é porque esse rim não está trabalhando como deveria, tá? E aí, se a gente pega, por exemplo, um exame de urina desse paciente, provavelmente é um paciente que tem anúria. Lembra? Paciente com anúria é o paciente que urina menos de 100 ml por 24 horas, ou que tem ausência do volume urinário, né? Ele vai ter uma urina mais concentrada. Então, geralmente, o paciente com anúria, ele tem, às vezes, presença de cilindros sérios. Então, quando a gente tem uremia, eu vou ter esse cenário da urina, e lá no meu líquido pericárdico, isso impacta na alcalinização do pH. Tá? Eu coloquei isso aqui, na verdade, mais para mim, para eu não esquecer de fazer essa associação com vocês, né? Já que a gente viu urinálise aí. Então, essa associação de alcalinização do pH, ela está muito associada ao funcionamento renal. Quando esse rim está parando, você começa a alcalinizar em virtude dos compostos nitrogenados não proteicos, que não são filtrados e excretados, né? Entenderam? Ou vocês querem que eu fale de novo? Pode falar, gente. Professora, eu gostaria que você repetisse. Tá. Então, o que acontece, gente? Um paciente que tem o pH do líquido pericárdico mais aumentado, geralmente acima de 7, tá? A causa desse aumento, muitas vezes, pode se dever ao fator de aumento de ureia, tá? Quando que a ureia aumenta, geralmente? Quando eu tenho uma baixa atividade renal. Tá? Então, a ureia vai aumentar geralmente quando eu tenho uma baixa atividade renal. Esse paciente pode vir com confusão mental, em virtude do aumento de compostos nitrogenados não proteicos. E aí, se eu for analisar a urina desse paciente que tem esses compostos aumentados, que tem ureia aumentada, por exemplo, geralmente é um paciente com anúria. O que significa anúria? Baixo volume urinário. É aquele paciente que urina ali menos de 100 ml por 24 horas. Ou que o rim parou. Tá? E aí aumentou a ureia, pH alcalinizou, lá no líquido pericárdico, pH está alcalino em virtude dessa uremia. Então, quando eu tenho uma baixa atividade renal, isso impacta de um modo sistêmico, né?
e aí esse pH aumenta um pouquinho, e esse aumenta em virtude do aumento de ureia. Um paciente que tem uma baixa atividade renal, ele não vai... se eu for analisar a urina desse paciente, se eu fosse fazer um exame de urina rotina, naquele pouquinho de volume urinário que o paciente faz por 24 horas, se eu conseguir a amostra, eu vou ter ali cilindros sérios, que é um cilindro, que é aquele cilindro, só para lembrar a formação de cilindro, né? Você tem a glicoproteína de tanrosfal, ela fica sendo excretada pelos túbulos renais por muito tempo, porque ela tem uma excreção contínua, e como não passa nenhum filtrado ali, aquilo enrijece. No momento que sai uma estrutura bem enrijecida, bem endurecida, né? Toda quebradiça. Ali a presença dos cilindros sérios. Então, geralmente, é uma urina com cilindro sério, uma urina mais concentrada, tá? E aí, se eu for dosar a ureia no sangue desse paciente, também vai estar aumentado. Mas esse aumento é em virtude e consequência da atividade renal. O aumento do pH no líquido pericárdico é em virtude dessa atividade renal deficitária. Entenderam? Eu entendi. Entendeu? Alguém não entendeu ou quer fazer algum comentário? Pode fazer, gente. Não? Porque eu acho importante, né? Vocês estão formando, né? Fazer essas associações para vocês aí de análises clínicas. Isso é importante. Bom, eu considero. Vamos lá. Quais são as principais indicações para a realização de amniocentese? E o que deve ser levado em consideração nessa indicação? Vou ficar sozinha. Detecção genética do feto, doenças genéticas do feto. Que Má mais? formação do tubo neural. E o que deve ser levado em consideração? Que é um exame invasivo, né, professor? Que a gente puder conseguir evitar o máximo possível, né? Gente, primeira coisa, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a amniocentese. Eu cheguei a falar isso quando o grupo apresentou, né? A amniocentese, gente, é um exame eficaz para problema genético, né? Mas ele geralmente é especialmente indicado para gestantes a partir dos 35 anos de idade e com alguma história prévia de alteração genética na família, tá? Então, não é simplesmente porque a paciente tem 35 anos de idade que vai ser feita uma amniocentese. Muitas vezes, essa amniocentese, ela vem de encontro a um exame de imagem, né? E aí, por isso, eu pedi a definição para vocês do que é oligodrâmino e polidrâmino. Qual que é essa diferença? Que aí a gente discute mais um pouquinho sobre isso. Ah, meu O Deus, polidrâmino é... Peraí, gente, sem querer, eu fiz bobagem. Vocês estão conseguindo enxergar a aula? Eu acho que eu apertei alguma coisa esquisita aqui. Eu tô. Não, tô aparecendo bem, aqui. não. Peraí, sem querer, eu dei bobeira aqui, gente, peraí. Agora saiu. Peraí, só um minuto, sem querer. Aí. Então, vamos lá. Polidrâmino e oligodrâmino. Gente, polidrâmino, às vezes eu posso escrever com H, tá? Poli, aí vem um H aí. Polihidrâmino, tá? Não tá errado, não. Pode falar. Excesso de líquido amniótico no saco amniótico. E o oligodrâmino, não sei falar direito o nome, é a deficiência, né, de líquido amniótico, que está associada a complicações maternas fetais, causadas por anomalia. Isso, olha só. O polidrâmino, eu tenho um aumento de líquido amniótico durante a gestação. E o oligodrâmino, eu tenho uma diminuição.
Eu vou saber se eu tenho se essa paciente tem polidrâmino ou oligodrâmino se for feito um ultrassom. O diagnóstico por imagem vai conseguir definir. E muitas vezes, quando eu tenho alteração nessa quantidade de líquido, e se é uma paciente com mais de 35 anos de idade, que existe, mesmo que não exista, tá? Uma alteração genética familiar, mas se ela tem uma alteração no volume de líquido, muitas vezes é solicitada a amniocentese. Por quê? Geralmente o polidrâmino está associado ao diabetes gestacional. Muitas vezes isso é visto quando essa paciente ela faz a curva glicêmica, ela desenvolveu diabetes gestacional, a glicemia dela está aumentada. E o oligodrâmino e também o polidrâmino pode me identificar ou pode trazer possibilidades aí de uma alteração genética, como o oligodrâmino também. Então, gente, se a paciente ela tem mais de 35 anos de idade, só para fazer, por fazer, sem história familiar prévia de alguma alteração genética e sem uma alteração do volume detectado por exame de imagem do líquido amniótico, geralmente o médico não faz a autorização para a paciente fazer, tá? Tem muita paciente histérica que quer fazer porque ela está preocupada e quer fazer uma pesquisa genética no feto, mas eu já vi casos de obstetra falar, não, nós não vamos prescrever porque existe um risco para o bebê. Então, existe uma associação do volume do líquido com a idade da paciente e com uma história pregressa. Se ela não tiver história pregressa na família, mas ela tiver uma alteração do volume com a idade, é feito? Aí se ela tiver 20 e poucos anos, mas tem uma alteração de volume. Muitas vezes, a alteração de volume, ele é um fator mais decisivo para fazer a amniocentese do que a idade da paciente, tá? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, polidrâmino ou oligodrâmino são fatores decisivos. Mas o oligodrâmino, porque às vezes, se a minha paciente tem 30 anos de idade, ela fez um exame de imagem e ela tem polidrâmino, ela tem aumento de líquido amniótico. Mas ela fez a curva glicêmica e aí ela desenvolveu diabetes gestacional. Vai fazer a amniocentese? Não, não vai. Porque aquele aumento de líquido ali, muitas vezes, foi justificado pelo diabetes gestacional, tá? A paciente tem 30 anos de idade e tem redução no líquido amniótico. Vai fazer a amniocentese, tá? Então, são fatores, lógico, gente, assim, nós somos biomédicos, não somos nós que vamos definir se o ginecologista vai fazer ou não a solicitação, mas é importante a gente entender quando ele solicita, até porque quem vai realizar o exame, na prática, somos nós e quem vai firmar o laudo também somos nós, tá? Então, mas definir se o paciente, se ele vai fazer ou não vai fazer, mas assim, por que aquele médico pediu? Então, muitas vezes, quando a gente vai liberar um resultado de líquido amniótico, a gente olha se aquele paciente, se a gente tem um histórico daquele paciente. Por exemplo, se ele é um paciente diabético, tá? É o principal deles, porque muitas vezes o paciente tem um aumento de volume, mas é um paciente diabético, mas esse paciente, talvez, ele pode ter, em algum determinado momento, feito algum exame laboratorial. Então, você pode verificar, por exemplo, se esse paciente tem uma anemia falciforme, se ele tem uma fibrose cística, se ele tem talassemia. Então, geralmente, não vem só a amniocentese, porque se o paciente ele é fiel ao seu laboratório, lá você vai ter todo o histórico laboratorial desse paciente. Então, o médico não vai pedir aleatoriamente, não, tá? Se é um paciente com fibrose cística ou talassemia, com certeza ele vai fazer um pedido aí da análise do líquido amniótico, até porque é importante para preservar o bebê, ok? Então, assim, em virtude do risco da coleta, pensa-se no benefício, tá? Se eu fizer e descobrir, eu consigo intervir?
né, e consigo dar suporte, dar apoio para a mãe nesse sentido, aí tudo bem, a coleta é realizada. Mas, assim, é importante vocês saberem disso. Se eu tenho aumento, geralmente está associado ao diabetes, geralmente, e aí eu dou uma olhada na glicose desse paciente, no exame laboratorial, né, se é o oligodrama, geralmente está associado a alteração genética, distrofias musculares, uma distrofia. Vou falar que distrofia não é uma alteração genética comum, mas existe uma das mais comuns, é a distrofia de Duchenne, né? A gente tem até aquele hospital, nossa, me fugiu o nome, gente, lá perto da Gameleira, de reabilitação, não, me fugiu o nome, que eles fazem, gente... Sara Kubitschek? Isso, esse mesmo. É porque eu já fui levar uma pessoa lá. No Instituto Sara Kubitschek. Ficou internado lá. No Sara? Uhum. Então, assim, o paciente com distrofia muscular, ou história prévia de distrofia, né? Geralmente a mãe tem oligodrâmino, né? O líquido, ela vai ter uma diminuição, né? Durante a gestação desse líquido amniótico, se o feto tiver uma distrofia, tá? Então, só para vocês saberem um pouquinho dessas principais alterações e associações e quando é pedido. Não é só se a mãe quer saber, eu quero saber se meu filho tem uma alteração genética. Não é bem assim. Associa com volume de líquido amniótico, né? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Jamais? Não? Ninguém tem dúvida nenhuma? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer falar nada? Não. Verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Lorena. Pode falar, Juan. Eu me perdi um pouquinho quando você falou quando tem um aumento do líquido. Uhum. Está relacionado a diabetes e tal, aí nem sempre vai fazer o exame, é isso? Nem sempre vai fazer o exame. Se detectar, por exemplo, um diabetes gestacional, ou se a mãe já é sabidamente diabética, geralmente não faz. Principalmente se a mãe já é sabidamente diabética, tá? Se ela não desenvolveu diabetes gestacional. Se a mãe é obesa, tá? Eu só tô abrindo aqui, gente, que eu vou gerar o relatório aqui, só um minutinho. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado um pouquinho aí as nossas discussões. Porque é importante para vocês, né? É o último semestre de vocês, né, gente? Daqui a uns dias vocês estão no dia a dia. Aqui, né? Lorena, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Tô com uma dúvida em referente aos estágios, né? Por exemplo, nem todo lugar tá fazendo, agora tem alguns que estão